vimos na reportagem da jornalista Patrícia Travassos, blockchain é um caminho para novas formas de negociação de bens e serviços numa economia digitalizada, interconectada e segura. E a DeFi? Veio para ficar? Muitos apostam que as finanças descentralizadas são um novo sistema financeiro. Apesar das criptomoedas e de ativos tokenizados já serem uma realidade no nosso dia a dia, o DeFi ainda está em um estágio bastante inicial. Mas é consenso o gigante potencial que ele tem de destravar mercados, gerar eficiência e criar oportunidades de negócios. Com esses novos contornos fica a pergunta: para onde vai o mercado de capitais? Este é o tema de nosso próximo painel. E você pode mandar as suas perguntas para os convidados do programa Em Vista sobre esse assunto por meio do chat no site MKBR22. Na primeira edição desta manhã, Courtney Guimarães, cientista-chefe de metaeconomia e blockchain da Avanade Brasil, conversa com Nicole Descan, eleita este ano pela Bloomberg Linea como uma das 50 mulheres de impacto da América Latina e diretora jurídica e de compliance global da Hashdex. Gonçalo Lima, líder na R3 para mercado de capitais e ativos digitais, e Alex Buelau, que é o cofundador e CTO da Parfin, fintech de criptoativos. Que horas são, produção? São 10h10 e agora com vocês, Em Vista. Bom dia a todos, uma honra estar aqui nessa manhã discutindo esse tema com pessoas tão importantes e tão próximas do mercado. Meu nome é Courtney, eu sou homem, baiano, razoavelmente gordo, estou com a camisa roxa, uso óculos e tenho cabelo castanho claro. Eu gostaria de pedir a Nicole que se apresentasse. Bom dia a todos, bom dia Courtney, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, uma honra. Eu sou a Nicole Descan. Tenho uma estatura média, tenho cabelos médios, talvez mais para longo, ruivos, olhos castanhos. Estou vestindo um vestido verde e tenho um rosto mais ou menos redondo. Alex, bom dia, obrigado por estar conosco da Inglaterra. Você pode se apresentar também? Oi, pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Para me apresentar, eu estou na Inglaterra, né? Eu sou branco. Tenho cabelo castanho curto, estou usando uma camiseta preta, estou no meu escritório, atrás tem uns quadros aí de Bitcoin, cripto, sofá também. É isso aí. Prazer estar aqui. Obrigado. Gonçalo? Oi, obrigado, Courtney. Meu nome é Gonçalo Lima, eu sou português de Portugal, tenho também estatura média, tenho assim uma barba branca que já diz a minha idade, tenho uma camisa azul e uma camisola azul também. Uso óculos. E estou muito contente por estar aqui e espero que a conversa seja útil para todos. Muito obrigado. No que nos traz aqui, que nós estamos ouvindo falar diário e intensamente sobre as finanças descentralizadas, que este ano está sendo tema do momento, e eu gostaria de perguntar a todos, começando pela Nicole, como é que você avalia esse cenário, esse momento atual no nosso mercado? Courtney, eu acho que a gente que está inserida nesse mercado é muito privilegiado nesse momento, né? Porque eu tenho dito que a gente está vivendo um sweet spot para a regulação, né, que é a minha área, para a tecnologia, sem dúvida, a gente está vendo desabrochar de uma nova, desrompendo, né, fazendo um paralelo com o que era a internet há 20 anos atrás. Então, eu acho que a gente já vai ver nos próximos anos aí o killer apps começando, né, a banda larga da internet em DeFi, em tecnologias novas de blockchain. Gonçalo? Eu estou de acordo com a vou tentar tornar isso um pouco mais interessante. A R3 faz tecnologia
portanto, o blockchain permissionado, e estamos também muito privilegiados em contribuir para as Central Bank Digital Currencies, para os ativos digitais, a tokenização. É um privilégio estar nesse mercado que está a crescer tanto, e também, como o Nicole dizia, o que é interessante é que há um sentimento de não só os reguladores como os privados, os públicos, todo o mundo está a ver os benefícios da tokenização e está coming together para tornar isso ainda mais uma realidade. Alex, eu vou apelar para o nosso sangue aqui de OGs, né? O Alex é um dos brasileiros que primeiro comprou Bitcoin lá nos idos do século de 2013, a gente conta os anos em séculos. Como é que você vê os principais players tradicionais vendo isso que para a gente vem desenhando desde 2001? Eu acho assim, é bem interessante, especialmente porque, como você falou, Original Gangster, né, OG. Eu comecei a minerar Bitcoin em 2013, naquela época, quando você falava de adoção institucional de Bitcoin, era motivo de piada, na verdade, né? Porque era uma coisa assim tão distante que era até difícil de imaginar. Até virou meme na época, né? O pessoal falou assim, quando tiver adoção institucional, aí o mercado vai decolar. E aí, você dá um fast forward para hoje, né? Eu, às vezes, assim, tenho que me cutucar aqui para ver se eu não estou sonhando, né? Porque toda semana tem alguma notícia de alguma empresa gigantesca, um banco que está adotando Bitcoin. Essa semana mesmo saiu a notícia que a Nasdaq está começando a fazer custódia de Bitcoin. Então, assim, a minha visão é que para o institucional que está olhando isso, e assim, eu acabei abrindo uma empresa que faz justamente isso, né? Faz a Parfin, ela existe para fazer a junção do mercado de tradicional, finança tradicional, com o mercado digital, né? Cripto, Bitcoin e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo do meu ponto de vista, trabalhando hoje na Parfin, é que está tendo uma adoção em massa, assim. A gente tem um interesse gigantesco, tanto no Brasil quanto fora, que você pode ver pelas notícias, né, que não param de sair. E eu vejo assim que tem uma vontade de todo mundo que participa nesse mercado institucional de entrar nessa indústria, porque ela tende a beneficiar quem se mexe primeiro. Aqui, para contextualizar um pouco, nós criamos o conceito no mercado de finanças descentralizadas. E existe uma pequena confusão com um termo que é do mundo da criptoeconomia, que é o DeFi, que são códigos que trabalham com isso. Quando nós aqui do mercado estamos falando sobre esse tema, geralmente a gente quer dizer várias categorias de mercados e ativos. Então, DeFi tem o Bitcoin, que está lá no fundo do quadro do Alex, é a primeira criptomoeda a nascer lá em 2001. Existem as NFTs do mercado artístico, existem outras classes de ativos, é por isso que a gente fala de tokenização. E existe também, talvez, uma das revoluções mais impactantes dos últimos 2 anos, que é a onda das moedas digitais dos bancos centrais, ou as CBDCs. Juntando tudo isso é o que a gente tem nesse pacote de finanças descentralizadas. E aí eu vou aproveitar o último ponto do Alex para perguntar como é que a gente vê a questão de, para nós que estamos no mercado, isso é uma coisa já, como eu brinco, né, do século retrasado, mas isso ainda não tem uma adoção de massa. O que você acha que, para nós que somos antigos, isso é uma coisa já tradicional, mas para o mercado como um todo, de bancos, como a gente conversa quase todo dia, ainda é uma novidade. O que a gente pode fazer para acelerar essa adoção dentro dos players regulados, institucionais, ou too big to fail, como a gente fala? Assim, o que eu vejo aqui, voltando lá desde 2013, né, acho que eu vou contextualizar um pouco a minha resposta, né? Muita coisa mudou de lá para cá. Teve muita inovação, como você mesmo falou. Eu acho que o primeiro começou tudo com Bitcoin, obviamente, mas depois teve o lançamento do Ethereum em julho de 2015, e aí isso permitiu com que tivesse aquele boom de ICOs, que é uma forma de você fazer levantar capital de forma descentralizada. Isso foi lá em 2017, 2018, e foi nessa época que surgiu protocolos como Uniswap, Compound, que hoje é o que a gente chama de DeFi, né? O DeFi moderno, vamos dizer assim. E depois veio NFT, Metaverso, etc. Mas o interessante é que existe esse ecossistema que foi criado, onde cada uma dessas inovações, ela meio que suporta a outra, né? O próprio Ethereum, por exemplo, ele começou como um ICO, onde você tinha que colocar Bitcoin para poder participar. E aí o Ethereum, por si próprio, também permitiu com que novos ICOs surgissem. E hoje, vários dos grandes aí do mundo de DeFi, né,
eles vieram dessa época de ICO, né? O próprio, por exemplo, o Aave foi um ICO, o Synthetics foi um ICO, o Bancor foi um ICO. E aí você tem também essa possibilidade hoje de você, por exemplo, usar NFT para tokenizar ativos não financeiros e usar ele talvez como colateral no protocolo de DeFi, né? Então está tudo meio que interconectado. E do ponto de vista institucional, a dificuldade, assim, o desafio que a gente tem é que tudo isso está acontecendo nesse sistema que é público, é aberto. Então, do ponto de vista do institucional, que é regulado muitas vezes, né, é um risco muito grande para o institucional você ter consequências graves. Pode levar uma multa milionária, você pode ter problemas legais gravíssimos, tanto para a empresa quanto para o diretor da empresa, né? Então, o que a gente enxerga aqui na Parfin é que o futuro, ele é o que a gente precisa criar é um ecossistema paralelo, vamos dizer assim. É um ecossistema permissionado, onde os participantes possam ter a tranquilidade de que eles vão estar aderentes para a regulação local, que eles não vão estar correndo riscos de, por exemplo, uma transação estar sendo processada por uma pessoa da Coreia do Norte, ou um terrorista, né, ou coisa pior. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Aqui na Parfin a gente lançou recentemente um produto chamado Parchain, que é uma rede permissionada e ela é compatível com o Ethereum. Então, a ideia é que a gente possa usar o Ethereum e tudo isso que está acontecendo, que eu comentei antes, como um grande laboratório, né? Então, todo mundo, qualquer pessoa do mundo inteiro pode lançar um protocolo novo no Ethereum, não precisa pedir permissão para ninguém, e algumas coisas dão certo, outras coisas não dão tão certo, as que não dão certo, elas somem, e as que dão certo, a gente pode copiar e colar para um mundo permissionado, seguro, e esse é o futuro que a gente enxerga, e é isso que a gente acredita que vai trazer a adoção em massa para o institucional. Lembrando também que, se você parar para pensar, um banco grande no Brasil tem, sei lá, 50, 60, 70 milhões de clientes. A maior exchange do Brasil tem 10, 20 vezes menos clientes, né? Então, realmente, do meu ponto de vista, estando nessa indústria já há tantos anos, o que eu gostaria de ver é a adoção em massa que vai ser trazida por essa adoção institucional que a gente está vendo começando agora. Obrigado, Alex. Nicole, como é que você vê esse movimento dos reguladores olhando essa nossa esperança que os institucionais entrem no mercado e, ao mesmo tempo, esses pontos de insegurança que o Alex levantou? Uma excelente pergunta. Acho que essa é a pergunta de milhões, né? O mundo inteiro está olhando os reguladores para DeFi, para stablecoin, com os cabelos em pé, eu diria. A boa notícia, eu sempre gosto de olhar a parte boa, é que alguns reguladores, e principalmente os nossos, né, enxergam a relevância da tecnologia de DeFi. A gente tem o presidente do Banco Central falando que está olhando para a DeFi como uma fonte de inspiração, né? Então, a gente tem esse lado bom também. Para a regulação, é um desafio muito grande, né? Eu acho que o primeiro desafio é a gente olhar quem a gente vai regular, né? Porque os DeFis são organizados em DAOs, né? em organizações autônomas descentralizadas, e o regulador não consegue responsabilizar como ele responsabiliza uma pessoa jurídica. E aí eu estou falando tanto do emissor, né, que tem as suas obrigações perante o público que compra os seus ativos e que interage com os seus protocolos, quanto como intermediário, que é a figura central da regulação atual, né? Então, a primeira pergunta dos reguladores é quem eu vou responsabilizar. E aí, a gente olhando um pouco para a Europa, que já está um pouco mais avançada, com o regulamento MiCA, né, que já está praticamente todo aprovado, lá, aparentemente, há uma saída de se exigir a organização através de pessoa jurídica, mesmo para aqueles tokens que não precisam de autorização prévia, como o stablecoin, que é o caso de token de utilidade, ainda assim precisa ser organizado através de uma pessoa jurídica. A própria Christine Lagarde já disse, né, presidente do Banco Central Europeu, que a MiCA 1 não vai resolver todos os problemas e desafios de DeFi e stablecoins, então provavelmente vai precisar de uma segunda MiCA, a MiCA 2, que talvez trate mais diretamente dessa questão, né? O mercado acaba olhando
tanto para a MiCA como para o framework americano, como um benchmark, embora aqui no Brasil a gente não tenha essa tradição de copiar e colar as regras, mas naturalmente no mercado globalizado como de criptoativos é importante se olhar para as principais economias do mundo, mas fato é que lá se teve essa solução, uma espécie de solução inicial, né? A gente pode olhar um outro exemplo do estado norte-americano de Wyoming, que é um estado bastante crypto-friendly, né? que já permite que as DAOs virem LLC. Então, pode ser um caminho. Um outro caminho pode ser a própria tornar ilícito, em alguns casos de mau uso, né, em que os protocolos forem já escritos de uma forma errada no código, para usar para lavagem de dinheiro, ou para criptopiramidar, por exemplo. Nesses casos, você pode tornar o uso daquela ferramenta ilícito ou um crime, como, por exemplo, aconteceu com o Tornado Cash, que foi sancionado, e todas as carteiras que interagiram com essa ferramenta também foram sancionadas pelo FAC. Isso pode ser um caminho, a gente usou esse caminho no Brasil, no caso do Telegram, por exemplo, que foi temporariamente banido, e o seu uso foi banido porque não se conseguia atingir a soberania da jurisdição daquela organização, né? Então, esse é um caminho quando não se conhece e não se tem soberania para responsabilizar. Um outro problema, que eu acho que talvez seja maior do que esse, é como auditar um código, né? Os reguladores hoje não estão capacitados para auditar código, para entender isso. Isso hoje é feito pela comunidade, né? De uma forma interativa. Então, quanto mais longeva é aquela tecnologia, mais chancela ele já tem da comunidade. Então, isso é hoje a forma como a gente, de uma certa forma, fica mais tranquilo para usar essas ferramentas, né? Mas, como o Alex falou, o mundo institucional não consegue usar por conta de controles de prevenção à lavagem de dinheiro, outros controles, e também pela falta de teste, de escalabilidade dessas ferramentas. Então, eu acho, a forma como eu enxergo essa evolução talvez uma de duas soluções, né? Seja através da capacitação dos advogados, dos profissionais de compliance, na linguagem de código, né? Vamos ter que aprender todo mundo Solidity, alguma linguagem assim que eu ainda não sei falar, mas até alguns anos daqui para frente saberei. Acho que a primeira coisa que me falaram quando eu entrei na Hasdex foi você vai ter que começar a escrever seus contratos em código, né? Code is law, pegando lá o professor de Harvard que falou isso em 2000 e ainda está atualizado, né? E um outro modelo talvez a gente caminhar por uma espécie de auditoria, de gatekeeper, que saiba auditar código, né? Na forma como a gente tem hoje para as companhias, os auditores que auditam as demonstrações financeiras, talvez a gente venha a ter alguma coisa aí para auditar código. Fato é, Courtney, que eu acho que a gente vai precisar ter uma espécie de regulação ou legislação que obrigue os códigos a abrirem, a mostrarem, a provarem a consistência do seu código-fonte com aquilo que está no white paper, né? Porque eu acho que essa questão de que porque é o smart contract, está pré-programado, então vai funcionar com certeza, eu não compro muito isso, porque eu acho que o programador pode errar, podem existir falhas, né? E já aconteceu, na verdade, a gente, não só o exemplo que ficou mais conhecido como Terra Luna, mas outros casos que ficaram menos conhecidos, lá atrás em MakerDAO, o próprio SushiSwap da Binance também teve uma mudança de governança, teve uma ação na justiça americana, porque os próprios que tinham mais tokens conseguiram se organizar para mudar o management da DAO e ficou uma DAO, mas com management, né? Então, a bem da verdade é que a gente, de alguma forma, vai precisar se organizar. Enquanto a gente não tem essa legislação, até aproveitando que a gente está aqui falando na casa Ambima, né? Eu acho que a autorregulação vai ser muito importante. Os próprios participantes vão ter que trazer, já estão trazendo, acho que o Alex comentou da rede permissionada, eu acho que é uma evolução, né, para suprir essa ausência de regulação a nível global. Obrigado. Eu vou aproveitar o seu gancho tecnológico, pegar o meu amigo Gonçalo, e pedir para ele explicar um pouco. A gente fala da tecnologia e de todos os blockchains. Gonçalo, qual é a sua visão, que é um pouco mais mais mundial, né, pela própria posição da corda, sobre o impacto econômico? Você acha que se a gente conseguir ter o uso institucional de uma maneira solidamente implementada, como que a Nicole pediu, a gente consegue efetivamente reduzir o custo financeiro? Ou seja, a gente conseguiria melhorar o custo do crédito, principalmente em países como o Brasil?
Sem dúvida. Muito obrigado. Eu vou só dar um pouco de contexto para as duas primeiras questões. Uma, o que nós estamos assistindo é exatamente... quando eu me juntei à R3 há um ano atrás, eu estive em bancos até então, achei interessante que muitos dos nossos clientes tinham central no nome, bancos centrais, exchanges e outras infraestruturas de mercado. E o que foi muito interessante para mim foi perceber porque é que estas instituições estavam a usar esta tecnologia. E o que é interessante é, esta tecnologia permite que infraestruturas de mercado mantenham os standards de governança que são necessários, mas ao mesmo tempo permitem lidar com uma network, com uma rede descentralizada de participantes. O que é interessante para estas infraestruturas de mercado é que é a capacidade de serem permissionadas e, portanto, você sabe quem faz parte dessa rede. E outra da minha conclusão, ou da nossa conclusão, é que houve muito o medo de desintermediação, porque esta tecnologia também permite fazer o ponto a ponto, mas o que tem sido muito interessante de verificar é que o mercado ainda não está preparado para completamente ir peer-to-peer e, portanto, precisa sempre de instituições regulamentadas e reguladas para assegurar que a governança e o risco sistémico continua a ser gerido. Finalmente, só no ponto da regulação, eu acho que a Nicole cobriu perfeitamente a questão. O que eu estou assistindo globalmente é que os reguladores estão também a fazer um esforço bastante grande de aproximação do lado privado e aprendermos em conjunto. E o que estamos a ver é que há uma grande rapidez de consultas do regulador, de lift challenges, de sandboxes, de EU pilot regimes, em que todo o mundo está a contribuir para como gerir esta tecnologia e como adotar esta tecnologia, sobretudo pelas vantagens que tem. E agora aqui, então, respondo à sua questão, Courtney. Qual é a vantagem? A vantagem que esta tecnologia tem, muito brevemente, que tem dois benefícios, que é, consegue reduzir o risco de crédito, porque o seu risco de compensação agora é muito mais acelerado, e vocês conseguem ver isso com a DTCC. O Alex mencionou que todas as semanas há anúncios de uso desta tecnologia. A DTCC usa a tecnologia Corda para acelerar esta compensação, e aquilo que estamos a ver é reduz risco de crédito, reduz risco operacional, e o que os reguladores querem garantir é que há a interoperabilidade entre as diferentes redes que vão surgindo, mas que o risco sistémico continua a ser gerido. E, portanto, estamos a assistir que esta tecnologia tem várias vantagens que eu normalmente digo que são os 3 R's. Eu trabalho na R3 e os 3 R's, que é que é a receita. Você consegue criar, introduzir novos produtos para redes antigas, consegue trazer novos produtos para novas redes e consegue trazer novos produtos para redes antigas. Eu acho que, se calhar, repeti aqui, mas você consegue abrir nova receita, consegue reduzir risco, sobretudo o risco de crédito e o risco de operacional, e por isso também consegue aumentar os seus resultados e, portanto, por redução de custos ou também mutualização de custos. Há muito uma vantagem que a indústria financeira habituou-se a fazer muita duplicação de tarefas, e o facto, e na vossa peça introdutória diziam isso muito bem, o facto desta tecnologia permitir que os agentes vejam o que eu vejo é o que tu vês, permite remover muita reconciliação, muitos batches de sistemas que acabam por tornar muito risco operacional. E portanto, o que nós estamos a ver é, à medida que você consegue tokenizar ativos reais, e eu vi um exemplo bastante interessante aí no Brasil de tokenização de gado, você consegue passar a dar crédito a instrumentos que até aqui não dava. E, portanto, eu vou parar por aí, porque tenho a certeza que o Alex e a Nicole também têm ideias e visões sobre isso.
Nós vamos ter que correr um pouco mais, porque a gente já está quase no fim do tempo e a gente precisa responder algumas perguntas do público. Então, o Felipe Atas estava perguntando qual é a conexão entre DeFi e metaverso. Felipe, nós teremos um fórum um pouco mais tarde específico sobre metaverso, eu vou deixar o detalhe para lá. Mas, basicamente, as plataformas de metaverso estão usando tokens como garantidor dos seus ativos. Então, essa é a primeira grande conexão e eu vou deixar em suspense para mais tarde. A segunda do Gregory Lima, ele fala de aumento de regulamentação, principalmente na regulamentação e autorregulamentação de práticas do mercado de capitais, e se o DeFi seria uma maneira de diminuir esses custos. Eu vou pegar para mim, e efetivamente, tudo que a gente codifica, que transforma em software, a gente automatiza e diminui esse burden regulatório. Então, efetivamente, não o DeFi enquanto a tecnologia de mercado de capitais, mas o uso das tecnologias de blockchain e principalmente dos códigos pode sim diminuir bastante esse custo regulatório. A gente tem vários exemplos, acho que o Gonçalo estava falando disso agora. A DTCC é a maior clearing do mundo, ela roda um número que eu nem sabia que existia, né? 4 trilhões de dólares ano, e se você imaginar a complexidade operacional de uma instituição dessa, a gente reduz isso através de código. Para os meus colegas palestrantes, eu queria pedir para a gente fechar o painel em pouquíssimas palavras. Se a gente tivesse que resumir em um tweet, qual é o principal ganho das tecnologias de DeFi este mês, né, para a gente não ficar pensando muito em longo prazo, para o sistema financeiro nacional e mundial? Nicole? Olha, eu vejo por 2 pilares: redução de custo e de fricções na negociação, liquidação, distribuição de acordos financeiros, e pela questão da democratização com a fracionalização, né? A possibilidade de eu comprar uma fração de um imóvel em Nova York é um sonho, ou de 1 centavo em Petrobras, imagina tudo no mesmo recinto, né? Então, eu acho que a gente está vendo aí uma coisa que provavelmente vai facilitar e muito. Imagina eu deixar em garantia um pedacinho de Petrobras e poder pegar emprestado um Bitcoin. Então, assim, é um negócio que eu acho que vai desromper a nossa arquitetura financeira. Obrigado. Gonçalo? Eu, muito brevemente, acho que o facto de reduzirmos este custo que a indústria financeira tem de settlement e comprimir esse ciclo vai tornar com que a indústria financeira possa reinvestir esse capital muito mais depressa na economia e, portanto, não só reduz risco e, portanto, o RWA, o Risk-Weighted Assets da indústria financeira vai reduzir e, portanto, ao reinvestir isso, você vai conseguir aumentar o retorno desse capital. E, portanto, o return on RWA vai aumentar, mas com benefícios reais para a economia. Você está a injetar mais capital mais depressa e, portanto, consegue fazer crescer o bolo, que é um ganho de produtividade massivo. Alex, para encerrar. Tá, só para encerrar, eu acho que além de tudo que já foi dito, eu também iria adicionar a interoperabilidade, né? Porque se você tem um asset que está num banco e você quer transferir para outro banco, hoje é super difícil. Se os 2 bancos estivessem usando a mesma tecnologia blockchain por trás, seria muito simples de fazer. E também isso vai acabar trazendo mercados secundários mais líquidos, né? Hoje a gente tem problema com alguns tipos de ativo que não tem liquidez no mercado secundário, e se você abre isso para mais gente, a tendência é você ter mais liquidez no mercado secundário. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Excelente estar aqui. Fiquem conosco, teremos muitas informações e muitos debates interessantíssimos ao longo do dia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.